Você está escutando Sussurros noturnos. Sussurros noturnos. Me chamo José e venho compartilhar um relato que aconteceu com meu avô. Ele se chama Benedito e hoje tem 94 anos. E apesar da sua idade avançada, ele fala desse episódio com muita clareza, mas também com uma mistura de medo e respeito. Isso aconteceu na zona rural de Minas Gerais. Foi em uma época em que as pessoas ainda dependiam dos seus animais, das mulas e dos tropeiros. E para quem não sabe, os tropeiros eram os principais responsáveis por transportar mercadorias, como mantimentos, objetos, ferramentas. Eles atravessavam longas distâncias e muitas das vezes por trilhas isoladas e matas fechadas. Era uma vida dura, mas essencial para a sobrevivência das comunidades isoladas. Meu avô fazia esse trabalho desde muito jovem. Ele já tinha enfrentado de tudo: tempestades, animais selvagens, noites frias e o calor. Mas nada o preparou para o que aconteceu naquela noite. E por incrível que pareça a coincidência, era uma noite de lua cheia. Ele seguia por uma estrada que era um caminho estreito e cercado por uma mata fechada. Os moradores antigos da região chamavam aquela estrada de amaldiçoada. Sempre acontecia algo estranho, sem explicação. Mas o meu avô, ainda jovem, não dava ouvidos a essas histórias. Para ele, era somente uma superstição do povo do interior. Já era tarde e ele voltava sozinho com a sua mula carregada, cheia de mercadorias. E tudo parecia normal, como sempre. Até que, sem aviso, a mula começou a se agitar. Ela parou bem no meio do caminho, relinchando e recuando. Era como se ela tivesse visto algo. O meu avô, impaciente, desceu e tentou puxá-la. Mas a mula permanecia parada, com os olhos fixos em algo que meu avô não via. Frustrado, ele começou a bater na mula, mas não adiantou de nada. Aquela mula se recusava a continuar o caminho. Foi então que ele ouviu um som que nunca mais esqueceu. Era um uivo longo e profundo, vindo de algum lugar à frente. Ele descreve o som como algo que fez o seu sangue gelar e questionar se aquele som era real. Não era o uivo de um lobo ou de um cachorro ou de qualquer animal que ele conhecia. Era um uivo desconhecido. E após isso, um silêncio absoluto formou. Nada de grilos, nada de vento. Apenas o som dos relinchos assustados da mula e da sua própria respiração. Meu avô tentou iluminar a mata, mas a fraca luz não iluminou muito. Foi então que ele viu a criatura que assombra suas memórias até hoje. Uma figura alta, deformada. Seus braços e suas pernas eram longos e ele tinha uma pelagem escura. Mas o que mais o aterrorizou foram os olhos. Os olhos daquela criatura para ele pareciam que olhavam direto para sua alma. Ele sempre foi incapaz de descrever o que ele sentiu com aquele olhar. Desesperado, o meu avô puxou a mula novamente, mas o animal estava parado, morto de medo. E sem saber o que fazer, ele começou a rezar em voz alta. Foi então que aquela criatura rosnou. Um cheiro insuportável de carne estragada e animal molhado impregnavam o ar.
e meu avô, sentindo um perigo iminente, bateu na mula com mais força. A sorte foi que o animal reagiu na hora e disparou pela estrada. Não deu tempo do meu avô nem subir na mula. Meu avô somente segurou as rédeas e saiu correndo junto com a mula. Ele corria o mais rápido que podia e aquela criatura vinha logo atrás dele. Quando meu avô avistou uma porteira de uma fazenda, ele não pensou duas vezes. Ele sabia que era sua única chance. Ele abriu a porteira e entrou e fechou rapidamente. Do outro lado, aquela criatura parou. Era como se algo invisível impedisse de avançar. Ela ficou ali parada, encarando meu avô. Após alguns segundos que pareciam uma eternidade, aquela criatura soltou um rosnado e desapareceu correndo na mata. No dia seguinte, o meu avô voltou ao local, acompanhado por alguns fazendeiros. Eles tentaram buscar aquela criatura, mas não encontraram. Encontraram somente pegadas enormes. Eram marcas de garras profundas cravadas na terra. Os moradores mais antigos da região disseram que só poderia ser o bicho, algo que, segundo eles, já tinha sido avistado na região, mas ninguém nunca conseguiu capturá-la. Meu avô, como mencionei anteriormente, hoje tem 94 anos e ele ainda se emociona em contar essa história, com muitos detalhes. Ele diz que logo após o ocorrido, nunca mais andou sozinho naquela estrada e sempre que podia, evitava passar por ali. Ele sempre fala que tem coisas nesse mundo que a gente não entende, mas existe. Essa história passou de geração em geração na minha família. Eu cresci ouvindo sobre o que aconteceu aquela noite, assim como os meus filhos e os meus sobrinhos. E mesmo sem não ter vivido isso, eu não consigo evitar o calafrio que sinto toda vez que escuto meu avô contando essa história. E penso, o que aconteceria se aquela mula não tivesse saído correndo dali?